Fala rapaziada, tudo certo? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos seguindo aí para mais um conteúdo na mesma pegada do último vídeo que eu fiz sobre o Jalen Green. Esse estilo de vídeo que eu devo fazer com uma frequência maior aqui, de pegar lances e conceitos e sequência de jogos mais específicos, mais definidos, para a gente dar uma rápida analisada aqui, sem se preocupar tanto em abranger, por exemplo, um relatório completo sobre o jogo de um atleta. Então, pegando esses dois, três, quatro conceitos, assim, lances, nuances dentro do jogo, dentro de uma sequência de um jogador que vem me chamando a atenção. O, eu já fiz um pouco disso com o Cason Wallace lá na Summer League, depois fiz com o Anthony Black. Também dei um pouquinho, dei uma pausa, né, nesse tipo de conteúdo, mas agora é um conteúdo que eu vejo que é bem legal de fazer, bem divertido e também é um retorno legal para vocês, não é algo tão maçante, tão cansativo, né? É algo mais simples, mais rápido de se assistir. E hoje o escolhido da vez é o Iago Matheus, o monstrinho, que vem se adaptando muito bem lá na Europa, já é uma celebridade fora das quadras, com seu carisma, com toda a interação lá com a torcida sérvia. Mas em quadra também vem sendo um, uma grande adição para esse time do Estrela Vermelha. E o Iago saiu aqui do Brasil para se tornar um dos melhores manipuladores de pick and roll de toda a Europa. E é basicamente isso o jogo ofensivo dele hoje. Além das movimentações fora da bola, né, do arremesso de 3 pontos, mas o que garante minutos para o Iago hoje, o que garante a contribuição do Iago hoje é de fato as jogadas de pick and roll, as ações de pick and roll. Ele realmente está se tornando um maestro em punir todo tipo de cobertura, basicamente de pick and roll. Não interessa se é troca, se é uma drop moderada, né, uma drop recuada, uma, uma marcação mais agressiva, né, a famosa edge, que a gente chama, né, que o pivô sobe e depois retorna pro garrafão sem fazer a troca. Não interessa, o Iago vem destruindo defesas e achando espaço para seus companheiros, seja lá qual for o tipo de cobertura que ele está enfrentando. Eu peguei o jogo aqui contra o Partizan pela Liga Sérvia, um jogo que o Iago terminou inclusive com Game Winner. Teve o Game Winner do Monstrinho, naquela bandeja linda aí que repercutiu pelo Twitter, né? E o Partizan começa o jogo, então a gente vai ver aqui o primeiro lance de pick and roll do Iago aos 8 minutos e 22 segundos do primeiro quarto. Ele vai chamar o primeiro pick and roll. E tá aqui a troca defensiva. Então o Smilet subindo para fazer essa troca no Iago. E o PJ do Zier aqui trocando com o pivôzão da Estrela Vermelha. Uma coisa interessante de notar, o Bruno Caboclo, né, outro brasileiro aqui, teve poucos minutos nesse jogo, teve problema com faltas, não come... o Partizan, né, por a maior parte do tempo perdeu o jogo por 20 pontos, foi realmente assim, a maior parte do jogo uma surra do Estrela Vermelha. E nos minutos finais ali que o Estrela Vermelha estagnou ofensivamente e o Partizan começou a acertar tudo no perímetro e conseguiram buscar o jogo, tendo, né, que foi o jogo foi definido no game winner, no último lance mesmo do Iago. Mas assim, foi um jogo bem ruim do Partizan e o Bruno não teve muitos minutos, não teve uma boa atuação, mas logo de cara já era a intenção do Estrela Vermelha não atacar o Caboclo, porque ele é de fato um defensor muito positivo e não é tão interessante. Então a gente vê que esse primeiro pick and roll aqui acontece com o power forward, né? Os jogadores da posição de número 4, os alas pivôs de ambas as equipes, o Smilet e o ala pivô ali da equipe do Estrela Vermelha. A bola vai rodar, o passe aqui no post não vai acontecer, 3 jogadores aqui defendendo o post. A bola volta pro Iago e aí o Smilet não tem condição de parar o Iago sozinho. O jogador aqui do Estrela Vermelha faz uma ótima movimentação contrária, né?
Então aqui, deixa eu pegar um bom frame. Então, ó, o Iago tá infiltrando e esse jogador aqui, ele faz essa movimentação aqui, né? Então ele faz uma movimentação de voltar pro perímetro e nisso ele põe o seu próprio defensor numa situação difícil, né? Porque ele teria, né, que continuar acompanhando, mas ele também é o homem da ajuda do Iago, nessa linha de filtração do Iago. Então ele acaba ficando numa situação bem complicada, uma ótima movimentação do companheiro aqui do Iago. O Iago solta a bola de forma muito inteligente, passe muito rápido e consegue conectar a bola de 3. Aqui, poucos segundos depois, a mesma coisa, a bola vai rodar. Então, aqui ó, 21 segundos no relógio. Então, rápido pick and roll. De novo, o Partizan vai fazer essa troca instantânea. Não vai acontecer o passe no post. E aqui, ó, esse lance é bem legal porque mostra como o Iago e o Estrela Vermelha estavam fugindo do caboclo, de fato, né? O jogador aqui do Estrela Vermelha vem para fazer o pick and roll de novo. E o Iago já aponta com a mãozinha aqui, ó. Presta atenção no Iago. Tipo, sai, né? Não é o caboclo que eu quero, que a gente quer atacar. Então mantém ele longe das ações ofensivas. E ele vai atacar o Smilet de novo. Step back. Muito fácil pro Iago, arremesso completamente livre. A partir disso, o Partizan muda a sua estratégia e começa defendendo uma drop. Não tão recuada, mas uma drop nesse nível aqui, né? Meio termo. Não é uma drop alta, porque uma drop alta, deixa eu botar em vermelho. Uma drop alta seria isso aqui, basicamente, mas também não é uma drop tão recuada. Uma drop recuada seria mais aqui, olha. O Smilet estaria mais nesse ponto aqui. Então, uma drop recuada seria aqui, uma drop alta seria algo mais assim. Então, o Smilet fica no meio termo, né? Fica em uma posição que ele consiga tanto ficar de olho no Iago, como no pivô que está rolando para cesta, teoricamente, né? Mas o Estrela Vermelha fez um trabalho muito bom de screens. E o Iago faz um trabalho muito bom com esses passes aqui, ó. Punindo essa drop. A bola roda e gera um arremesso livre, acaba não sendo convertido. Mas a execução do Iago é algo muito impressionante. Ele é um dos melhores passadores em termos de estatística da Liga Sérvia, da Europa mesmo. Em termos de assistências por turnovers, né? Então é um cara que controla muito bem seus erros por conta de execuções como essa. É basicamente isso aqui é fundamento, tá, gente? Isso aqui não é esses passes, né? Não é algo tático, é algo de fato individual, é um fundamento do Iago e que ele consegue conectar de forma muito efetiva esses passes picados em janelas muito apertadas. Ele consegue tirar da, o tempo de reação do pivô adversário. Ao mesmo tempo, olha esse passe, por exemplo, é muito difícil mesmo. Olha a janela que ele tem para acertar e assim o passe vai perfeito, vai acima, vai na altura do abdômen, né, na altura da barriga, que sempre é o passe, é sempre a altura ideal pro pivô receber a bola, porque assim ele consegue tanto já conectar um floater, né, uma bandeja, quanto passar a bola e principalmente manter ela longe das mãos adversárias, manter longe das ajudas e assim não cometer os erros, né? Então é de fato uma execução muito impressionante do Iago e ele é um dos melhores na Europa fazendo isso. E isso é puramente algo individual do Iago, é puro fundamento isso, não é algo tático, né? Apesar desse, da forma que o Estrela Vermelha usa para combater esse tipo de defesa ser algo tático, o passe em si do Iago é algo individual que ele tem por si próprio. Não foi um jogo tão volumoso do Iago em termos de aproveitamento, de volume, perdão. Não teve muita bola para pontuar, mas quando teve ele vem fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é algo um pouco, entre aspas, novo no jogo dele, mas assim, algo que ele já fazia no Brasil, né? Mas agora parece ser ainda mais fundamental para o jogo do Iago, que é botar o defensor nas costas e sempre trabalhar entre esse gap que fica entre o pivô adversário e o seu marcador. Então
esse gap, né? Esse chão aqui que ele tem para percorrer é aqui onde o Iago tem que trabalhar, porque não dá para viver de pull-up aqui no perímetro e atacar o pivô, atacar a área restrita, não é algo tão interessante para o Iago por conta da altura, né? Querendo ou não, a altura influencia nisso, não tem para onde correr. Então esse gap que fica entre os dois defensores é onde o Iago tem que trabalhar. Então aqui a gente vê outro exemplo, ó, o defensor tenta passar por trás da screen primeiramente, ó, tenta se posicionar para passar por trás, não consegue. O Iago num drible no in and out, né? Diz que vai para a esquerda, mas vai para a direita, consegue manipular, o defensor passa por trás, o Iago vai manter ele nas costas, enquanto o seu pivô, o Fred Gillespie, Raptors Legend, né? Mantém aqui ó, o Kaminsky também ocupado. E o Iago mantém o defensor nas costas. Então, de novo, ele tem todo esse gap, tem todo esse chão aqui para trabalhar. E aí aqui não tem jeito, aqui é floater até amanhã. Tá? É floater o tempo todo. Então essa área que o Iago vem, parece que é a nova área dele, né? Não que o Iago vá perder o volume no perímetro, longe disso. ah, mas eu não acho que seja tão interessante e o próprio Estrela Vermelha, né, já vem moldando o jogo do Iago, meio que dizendo isso para nós, né? Sim, que a gente consiga interpretar que o volume do Iago é importante, ele vai precisar manter, mas que esse jogo de média distância no floater e ele se tornando de fato um maestro no pick and roll, tanto para passar a bola quanto para pontuar, talvez seja tão importante quanto esse volume no perímetro. Porque a gente sabe que o perímetro é um tiro no escuro, querendo ou não. Né? Você tem noites que você pode chutar 5 de 5 e tem noites que você pode chutar 0 de 5. É algo totalmente normal. Ainda mais com a defesa europeia, né, do basquete europeu, com o estilo de jogo do basquete europeu. Então, ter esse jogo de média distância, de floater range, assim que a gente chama, é algo que pode ser mais seguro para a carreira do Iago, querendo ou não. Tá? E ter o Iago controlando essas ações de pick and roll é muito bom pro Partizan, pro Estrela Vermelha, perdão, porque o Iago ele é muito inteligente, então ele é um jogador muito controlado. Essa aqui é uma jogada desenhada do Estrela Vermelha, então a primeira ação aqui é o pick and roll altíssimo, pick and roll, o Iago mal cruza a meia quadra, né, a quadra aqui de ataque, de defesa para ataque, e a screen já está aqui. E a gente vê aqui o design da jogada. Então, dois jogadores vão estar espaçados no corner e a gente vai ter todo essa meia quadra aqui, que é onde a jogada vai se desenhar. Então, o Iago acelera bastante e o pivôzão, né, que estava cobrindo o pick and roll alto, vai receber uma back screen, né, que é chamada back screen, para justamente ocupar esse cara aqui. E esse jogador que está fazendo a back screen, ele vai partir para o perímetro. É uma jogada muito bem desenhada, é um estilo de spam pick and roll, né? Pick and roll da Espanha, que a gente chama, que é uma jogada característica do basquete espanhol, da seleção espanhola. É uma variação um pouco diferente, não é tão voltada para o pick and roll desse pivô aqui em si, mas é uma ação bem complicada de defender, mas que o Partizan defendeu muito bem, principalmente que por conta do PJ Dozier, ele lê muito bem a jogada e vai cobrir esse chão aqui, que é onde o Iago teria para pontuar, né? Onde o espaço que o Iago teria para pontuar. E tanto esse defensor aqui em cima e tanto o Kaminsky, então deixa eu aqui, ó. Então essas trocas aqui elas vão acontecer de forma muito efetiva por parte do Partizan. E o time vai conseguir defender a jogada muito bem. Vai tirar totalmente as opções tanto de pontuação do Iago como a opção de pontuação do perímetro, tá?
O que que vai acontecer é que o Iago, ele, como eu disse, ele é muito controlado. Então ele é um cara que está entendendo tudo que está acontecendo ao redor dele. A partir disso ele não vai se desesperar. Todas as leituras que ele tinha foram muito bem defendidas. Ele não consegue explorar a defesa nessa jogada desenhada. Então ele mantém o drible dele vivo. Muitas vezes o que muitos jogadores fariam aqui é reter o drible, né? Então segurar a bola e voltar ela para o perímetro, recomeçar a jogada. O Iago mantém o drible vivo, vê um mão a mão aqui, entre aspas, né? Um mão a mão, mas consegue o passe e de novo acha uma jogada para o time explorar a meia quadra, que era o conceito inicial da jogada, né? O conceito inicial da jogada desenhada era trabalhar esse espaço de meia quadra. E no fim foi o que o Iago fez. O Iago entregou para o time uma ação livre nesse espaço aqui, ó, na meia quadra, cabeça de garrafão, um pouquinho afastada aqui da área restrita, e gera um arremesso livre para o time dele. Então toda essa velocidade, o Iago une muito bem essa velocidade com um controle de fato, com um QI de basquete. E algo muito valioso para ele controlar os erros dele e também tornar o ataque do Estrela Vermelha muito mais dinâmico e com muito mais opções, né? Você tem um cara que defender um cara como o Iago é muito difícil, porque ele basicamente pode te punir por todas as leituras possíveis e ainda consegue manter o drible dele vivo em muitas das ocasiões. Ocasiões que muitos jogadores, por exemplo, não conseguiriam. E aí a gente vai falar de defesa, né? Não tem jeito. Por mais assim que o Iago seja um defensor extremamente disciplinado, extremamente focado e que se entregue muito na defesa, não tem jeito. A altura sempre vai ser uma questão para ele. Como eu disse, ele é muito disciplinado, então tecnicamente falando, taticamente falando, ele cumpre funções muito bem, tá? Tanto de rotação quanto de trabalho de ajuda ali quando por ele ser, né, mais baixo, ele tem muitas vezes essa obrigação de das dobras defensivas, quem faz é ele. Então ele faz isso bem, mas de qualquer forma, sempre que ele estiver em quadra, ele vai ser caçado em ações como essa no post. Não tem jeito, de costa para cesta, abusando ali de um armador, talvez de um ala mais alto, buscando trocas. O que o Iago pode fazer e fez, de certa forma, de um jeito efetivo nesse jogo, é manter o defensor longe, o mais longe possível do ar, né? O mais longe possível da tabela. Então, ó, fazer o, o jogador dele, né? O matchup dele, tentar jogadas como essa. A gente pode ver que é um arremesso livre, mas que não é colado no aro. É uma jogada positiva? Não exatamente, mas né, com o contexto que o Iago tem, questão da altura e tal, cara, pro contexto dele é uma jogada positiva conseguir manter o defensor dele arremessando esse tipo de bola, esse tipo de arremesso. A mesma coisa aqui, mantendo o jogador longe do ar. Então, o Iago se esforça, de novo, é um arremesso livre, né? Querendo ou não, o Iago tá com a mão levantada, tá pulando, mas a mão dele tá no cotovelo do cara. Então, não é um arremesso contestado, mas é um arremesso de média distância, não é um arremesso colado, muito próximo ao aro. E isso, querendo ou não, no contexto do Iago, já é bem positivo. O que, que é a questão quanto à defesa do Iago? É que, sem, como ele sempre vai precisar dessa questão, né, do não conseguir contestar direito, em noites que a bola não tá caindo do time adversário, isso vai ser lindo, porque você vai ver o adversário tentando esses arremessos um pouco mais longe do ar e não caindo, e você vai falar: meu Deus, o Iago adaptou e é o melhor defensor da Europa. Em noites que tiver no meio termo, né, alguns arremessos caem, outros não caem. Pode depender um pouco de como tiver a produção ofensiva do Iago. Se ele estiver produzindo bem ofensivamente, uh, é bem capaz que ele consiga se manter em quadra, mesmo com algumas bolas do time adversário caindo em cima dele. Se não tiver uma boa noite ofensivamente, provavelmente não vai ter muitas chances, muitos minutos, porque não vai estar compensando. Numa noite que o time adversário estiver quente, tiver aproveitamento nesse tipo de lance, provavelmente o Iago vai amargar bastante tempo no banco. Então, querendo ou não, cara, é sempre uma questão que vai estar junto com o Iago, essa questão da altura.
Aí, de novo, não é culpa dele, querendo ou não, né? Porque ele não. É algo que ele não pode controlar. Mas a gente vê que ele, cara, ele trabalha muito bem. Por exemplo, aqui o Estrela Vermelha. E o Estrela Vermelha bota ele a trabalhar, tá? O Estrela Vermelha faz um trabalho de ajuda quando ele tá sendo atacado no post. Mas o Estrela Vermelha bota ele pra trabalhar. Bota ele pra se virar. E aqui é uma troca defensiva. O time troca e bota ele a defender o Frank Kaminsky, cara. Kaminsky que até temporada, uma, duas temporadas atrás, estava na NBA. Óbvio que a ajuda vai chegar, mas tá lá. Trabalho de troca, o primeiro trabalho, né? O trabalho inicial ali do contato físico é dele com o Kaminsky. Então a defesa vai chegar, a bola vai rodar, o Estrela Vermelha rotaciona muito bem e gera um turnover. De novo, o Iago conseguindo manter, né? Se antecipando, mantendo o jogador adversário longe da área restrita, que é o grande ponto para ele. Tá? O que é a questão? O Iago, nesse jogo, ele poderia ter jogado muito mais minutos do que de fato jogou, porque estava produzindo muito bem ofensivamente. Mas chegou num ponto assim que, por o Iago estar em quadra, ele automaticamente vai ser atacado no trabalho de post, né? No jogo de costa para cesta. Consequentemente, exige um trabalho coletivo muito maior em cima disso. Porque quando o Iago receber no post, beleza, você vai deixar uma, duas, três lances ali, ele se virar no um contra um. Mas você, querendo ou não, sempre vai ter que estar, o time, né, de forma coletiva, sempre vai ter que estar empenhado em ficar pronto para ajudar, em ficar pronto para fazer uma dobra e depois rotacionar. E isso cansa, tá? Isso cansa muito porque a defesa precisa correr muito. Porque vai ficar dois jogadores num, a bola vai ir pro perímetro, aí vai ter que rotacionar, a bola vai girar a quadra toda e fica aquela correria da defesa para cá e para lá para tentar compensar a primeira dobra defensiva lá, tá? Então isso cansa a defesa, de forma geral, até o próprio Iago, isso cansa a defesa. E hora ou outra, cara, se você fica com o Iago, por exemplo, 38, 35 minutos em quadra, beleza, os primeiros 20 minutos, talvez, você consegue fazer uma defesa muito efetiva, você consegue manter o seu adversário muito longe, ou com um aproveitamento baixo, ou com um volume baixo, mas você vai conseguir sustentar isso 35 minutos, 38 minutos, você vai pagar para ver se o seu adversário vai ficar 38 minutos errando arremesso de costas para cesta contra o Iago. Então, por exemplo, o Iago ele volta aqui, ó, essas jogadas são 5 minutos do último quarto. O Iago, cara, ele não fez nada que justificasse ele ir pro banco. Mas depois dessa jogada, se eu não me engano, ele foi pro banco e voltou só no último lance da partida, que foi o lance que ele fez o game winner, inclusive. Então, assim, ele sai de quadra, perde minutos, não até porque ele fez, né, porque ele mereceu perder minutos, entre aspas, mas por precaução mesmo, né, porque você deixar ele muito tempo em quadra, uma hora ou outra o time vai ajustar e pode conseguir começar a ter aproveitamento e punir defesa e fazer ponto e ponto e ponto. E o basquete europeu pune, cara. O basquete europeu é complicado, é uma dinâmica diferente da NBA, tá? É outra vibe. Não é assim, o time abriu 10, deixa o adversário abrir 10, daqui a pouco a gente busca. Não é assim, tá? Não é NBA, não é a correria de sempre, não é 40, 50 bolas de 3 de um time no jogo. Então é outra coisa. Cada ponto, cada dois pontos, cara, vale uma vida. Cada dois pontos que os caras fazem é suar sangue pra fazer. Tá? Ainda mais que a gente tá falando de Liga Sérvia, né? Que é a liga local, mas a gente fala de uma Euroleague, por exemplo. Pô, o clima de uma Euroleague, uma tensão de uma Euroleague é uma parada absurda. Então, eu fico muito feliz pelo Iago, assim, de verdade. Muito feliz, porque, cara, é absurdo o, o que ele tá fazendo. É absurda a forma que ele evoluiu e que ele tá lutando, tá fazendo por merecer os minutos dele num desafio tão grande, né? Ele sai do Flamengo pra cair logo num timaço de nível europeu, né, cara? Ele não sai do Flamengo
para ir para um time médio de Europa e depois ir para um time de alto nível. Ele sai do Flamengo e cai inserido logo num contexto de um time com uma das maiores torcidas e uma das torcidas mais hostis de basquete do mundo. E ao mesmo tempo, né, que tem uma cobrança muito grande por resultado, jogando em uma posição muito disputada, porque tem simplesmente um Teodosic, né, um dos maiores passadores da história da Euroleague, tá ali no banco de reservas vendo ele jogar e rotaciona os minutos com ele. Agora chegou o Nikola Topic, que deve ser uma escolha aí top 3 do próximo draft. Então, assim, é, cara, é de tirar o chapéu. É uma sensação e a gente tem que se orgulhar muito do que o Iago tá fazendo essa temporada, que a gente parar pra pensar é só o começo. Temporada que vem não vai ter mais o Nikola Top, que vai pra NBA. E o Teodosic também, querendo ou não, deve se aposentar aí. Em, não deve, né, ter muitos anos aí pela frente ainda. Então, a gente tem que se orgulhar muito do que o Iago tá fazendo. E, de novo, essa questão defensiva, eu disse muito mais, né, pra gente entender um pouco porque às vezes o Iago não joga tanto, porque o Iago não joga 34, 35 minutos por jogo, sendo que por vezes ele faz merecer. O desempenho em quadra dele às vezes justifica ele jogar 32, 34, 35 minutos. Mas a questão defensiva, querendo ou não, por mais que ele batalhe, por mais que ele lute muito, meio que sempre vai acompanhar ele, né? E no mais era isso, rapaziada. De novo, um conceito bem. Um vídeo mais pra gente conversar um pouco, mostrar uma jogada ou outra, um tipo de conceito ou outro aí. Espero que vocês consigam absorver algo que eu tenho a dizer, né? Por exemplo, no vídeo do Jalen Green a gente falou sobre questão de paredes, né? De trabalho de screens entre armadores, falamos de química entre o Jalen Green e o Shengo, então questão de infiltração, questão de leitura como pontuador. E nesse aqui um vídeo mais para falar um pouquinho de cobertura de pick and roll, como o Iago consegue punir os pivôs, os homens da ajuda. E espero que vocês consigam absorver, além, né, de falar um pouquinho do Iago de forma geral aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí a quem está acompanhando o canal e o perfil de forma constante aí nesses 3 anos já que a gente está no ar. E tamo junto, rapaziada. Muito obrigado e até a próxima.